Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de julho de 2020. Eu trago para vocês novas informações sobre a cidade e região e veja agora os destaques dessa manhã do Jornal Todo Dia. Lojistas cumprem decreto e calçadão fica vazio em Americana. Fiscalização fecha o cerco, multa 8 e notifica 13 no fim de semana em Limeira. Falta de EPI atrasa sepultamento no cemitério municipal de Sumaré. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E o primeiro dia do fechamento do comércio não essencial após a regressão para a fase vermelha do Plano São Paulo foi de obediência por parte dos lojistas de Americana. A maior parte dos estabelecimentos proibidos de funcionar fechou as portas nesta segunda-feira, dia 6, ontem, atendendo às determinações do decreto estadual. E com isso o calçadão ficou praticamente vazio, movimento bem diferente do registrado no último sábado, dia 4. Quando os consumidores lotaram a região central para aproveitar o último dia de compras. Os únicos estabelecimentos recebendo clientes eram aqueles essenciais, como lojistas de assistência técnica, óticas e clínicas odontológicas e entre outros. Embora a obediência tenha sido condutora geral, houve exceção. Alguns comércios dedicados à venda de roupas permitiram a entrada quando o cliente batia na porta do estabelecimento. Foi assim que o advogado Raul Araújo conseguiu ir às compras. Ele não sabia que a proibição do funcionamento dos comércios não essenciais já estava valendo nesta segunda-feira. Depois de um período em casa fechado, as roupas acabando, vim fazer uma reposição dos itens de primeira necessidade. Foi fácil encontrar, alguém sempre te atende, disse ele. A estratégia de sobrevivência em meio à crise é a aposta no online. Na porta de vários estabelecimentos havia uma placa anunciando que aqueles comércios estavam recebendo pedidos via WhatsApp para retirada posterior. Essa alternativa, porém, ainda está muito longe de suprir os custos operacionais. A avaliação é do gerente de uma loja de calçados, Márcio dos Santos. Não reflete em quase nada no custo que a gente tem de operação de loja. A margem é muito baixa de venda e não ajuda nada a gente na parte financeira, pontuou. A proprietária de uma loja de roupas, Ivone Núncio, apostou na criação de conteúdos para as várias redes sociais. No entanto, segundo ela, esta é uma medida que mais mantém a marca em evidência no que traz retorno financeiro. Nós estamos todos perdidos. As medidas são para fechar o comércio, mas ninguém dá uma medida para a gente sobre como nós fazemos com os aluguéis. Nós somos obrigados a pagar, aberto ou fechado, afirmou ela. E agora a população comemora. O imóvel que vai abrigar a lotérica para atender os bairros localizados na região dos Jardins Alvorada e Capuava, numa população estimada em aproximadamente 30 mil habitantes. Começou a ser reformado nesta segunda-feira, dia 6, e a unidade deve estar em funcionamento no máximo em 60 dias. O prazo foi apresentado ao prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza pelo empresário Gilberto Godoy em rápida reunião realizada no gabinete do chefe do Poder Executivo. Na sexta-feira, dia 3. Godoy, vencedor de pregação eletrônico aberto pela CEF, o Centro Econômico Federal, assinou o contrato com o Banco Estatal. A lotérica será instalada em um imóvel que fica na rua Osmar Arium, no Jardim Santa Rita 2, nas proximidades do Supermercado Paraná. A instalação de uma casa lotérica é um anseio antigo da população daquela região e agora com um contrato assinado. Iniciamos as obras para adequar o imóvel às exigências na Caixa Econômica Federal. Creio que em até 60 dias já estaremos em pleno funcionamento, disse o empresário. O prefeito Bill lembrou das inúmeras viagens que fez até a Brasília para solicitar a instalação da unidade lotérica naquela região que engloba ao menos 15 bairros e cerca de 30 mil pessoas. Essa lotérica é fruto de muito trabalho e ela vai atender os moradores do Jardim Alvorada, Jardim Capuava, Santa Rita 1 e 2, Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores, Jequitibás, Palmeiras 1 e 2, Jardim dos Ipês, Jardim dos Lagos 1, Campos Verdes, São Manuel, Residencial Clavim e Altos do Clavim, frisou o prefeito. E para abrir uma unidade lotérica, comercializar todas as modalidades de loteria e atuar na prestação de serviços, o empressado precisa obter autorização formal da Caixa e essa autorização é concedida por meio de licitação baseada em critérios pré-estabelecidos no edital e regulamentado pelo regime de permissão. Para dar início ao processo licitário,
Para a abertura de novas casas lotéricas, a Caixa, por meio de estudos da necessidade do mercado, determina o município o tipo de unidade lotérica, o local para instalação, a demanda e a necessidade de atendimento. E, após isso, divulga o edital do processo de seleção aos interessados em participar. Segundo o prefeito Bill, a prefeitura buscou auxiliar o mapeamento dos principais pontos para a instalação da lotérica. A implantação desta unidade na região é um pedido da população e trabalhamos muito para que isso tornasse realidade. Nosso compromisso é fazer com que a região se desenvolva cada vez mais, ressaltou o prefeito. Parabéns, então, aí para vocês por essa lotérica. E agora, uma ação de fiscalização no último sábado, dia 4, resultou em 9 notificações de fechamento de estabelecimentos não essenciais e 8 autos de infração com multa de R$1.000. Apenas em um dos estabelecimentos será lavrado um outro de infração por obstar a fiscalização. As notificações foram feitas em bares, lojas de conveniências, restaurantes e mercearias. Os autos de infração foram registrados em salão de beleza, boates e áreas de lazer. No domingo, dia 5, foram feitas 4 notificações em bares que estavam abertos para o consumo no local. Vamos continuar agindo com firmeza em toda a cidade. As regras devem ser cumpridas e as multas serão aplicadas, caso sejam necessárias, declarou o prefeito Mário Boltion, que lembrou a situação grave em que se encontra o município diante da pandemia. As ocorrências registradas no final de semana ocorreram em vários bairros: Jardim Pisa, Piratinga, Jardim Paulista, Parque Nossa Senhora das Dores, Vila Labaque, Parque Egisto Ragazzo, Jardim Piratininga, Jardim Ouro Verde, Ouro Branco, Nova Europa, Bairro Ferrão, Jardim Santina 2, Porto Real e Parque Residencial Abílio Pedro. A fiscalização está sendo reforçada, principalmente em chácaras e espaços de eventos. O trabalho contou com fiscais de divisão de fiscalização, de posturas, vigilância sanitária, tributário e secretário de Meio Ambiente e Agricultura e o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. As ações é baseada no Decreto Municipal 233 de 2020, que suspendeu a flexibilização da quarentena para os estabelecimentos não essenciais e proíbe festas com aglomerações de pessoas. E nesse caso, tanto o proprietário do imóvel como o organizador são multados. Denúncias devem ser feitas no número 156, 153 ou pelo 190. E agora, com o fechamento do comércio nesta segunda-feira, dia 6, em cumprimento às determinações decretadas pelo governo do estado e município, houve uma redução no movimento na área central de Santa Bárbara do Oeste, principalmente nos estabelecimentos considerados não essenciais. No entanto, as filas na maioria das agências bancárias, serviços considerados essencial, continuam. Uma quantidade considerável de pessoas aguardava por atendimento nas calçadas do período da manhã. Fiscais das prefeituras, aos quais combate a fiscalização e autuação nos casos de descumprimento das regras impostas relativas ao enfrentamento da pandemia no município, circularam pelas ruas do centro averiguando o cumprimento no decreto número 7.085 de 2020 da prefeitura. No sábado, dia 4, a situação foi bem diferente. A área central, com grande movimentação nas ruas e lojas. Apesar disso, a taxa de isolamento social foi um pouco melhor do que nos dias anteriores, foi de 46%. E segundo a CIMI, o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado. E sobre as porcentagens de índices, Santa Bárbara está com 46%, Americana com 48%, Campinas com 52%, Limeira com 46%, Hortolândia com 46%, Sumaré com 48%, Piracicaba com 47%, Paulínia 50%, Rio Claro 50%, Vinhedo 52%, Valinhos com 52%. O melhor índice até agora do estado fica com São Sebastião com 62%, Ubatuba com 55%, Santana da Paraíba com 55% e Ibiúna com 54%. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal, tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco vai predominar sobre o sudeste do país e a previsão para toda a região é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. No leste paulista, incluindo a capital,
O sol vai aparecer entre muitas nuvens apenas no período da manhã. Em praticamente todo o interior paulista, no centro-oeste e sul de Minas Gerais, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. E são esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 13, máxima de 25 graus, mínima de 18 e máxima de 28 graus em Vitória. E obrigada, Larissa, pelas informações. E agora uma curiosidade que não tem idade, o chocolate é mesmo uma paixão. Quem resistiria, não é mesmo? Bom, eu não. Mas o sucesso do chocolate vai muito além do sabor. Especialistas dizem que o chocolate ativa áreas do cérebro responsáveis pela nossa sensação de bem-estar e felicidade. Entra em cena então os neurotransmissores, como a serotonina, que aparecem nos momentos de prazer e alegria. Além disso, traz diversos efeitos benéficos para a saúde da pessoa. Por exemplo, alivia o estresse, combate a ansiedade, ajuda no raciocínio, melhora o humor e é grande fonte de energia. Esse chocolate tem que ser de boa qualidade, com alto teor de cacau, pouco açúcar e gorduras também bem pouquinhas. A quantidade máxima deve ser de 20 gramas, o equivalente a 2 quadradinhos. É pouco, mas já satisfaz bem o nosso sistema neurotransmissor. Você imagina que havia uma data comemorativa para o chocolate? Não, né? Mas ainda bem, porque ele merece. Afinal dele ter um sabor incrível, faz bem para a saúde. Então, que tal comemorar a data comendo chocolate? E agora a falta de EPI, equipamentos de proteção individual para coveiros no cemitério municipal de Sumaré, atrasou o sepultamento de vítimas do novo coronavírus na manhã deste domingo, dia 5. A Prefeitura de Sumaré disse que houve um problema pontual de logísticas na distribuição dos materiais e garantiu que não há falta de equipamentos. O vereador Décio Marmiroli, do PDT, encaminhou um ofício à Prefeitura questionando a situação. Segundo o parlamentar, não havia nenhum equipamento na manhã de domingo. A paramentação para o sepultamento das vítimas da Covid-19 prevê óculos, máscaras, luvas e macacão. Ele disse que houve atraso no sepultamento de 4 pessoas. A Prefeitura fornece esporadicamente, inclusive, o que eles fornecem e é em tamanho pequeno. Tem pessoas com estrutura alta e não serve o manequim. O próprio coveiro fica com medo de participar de um sepultamento desse por não ter o equipamento correto, disse o parlamentar. Gerente do cemitério, Arlindo Fernandes, disse que a falta de EPIs não procede. Contudo, ele reconheceu que houve atraso e pelo menos um sepultamento neste domingo. O que aconteceu é que não tínhamos macacão GG para um dos coveiros, só tinha o médio. E aí foi usado o macacão médio com 2 coveiros. Eu sou gerente e ajudei. O fato todo é que o primeiro sepultamento estava marcado para as 8h30. Não restava dúvida de que atrasou um pouco, mas todos foram feitos com segurança, afirmou. E de acordo com ele, foram feitos 3 sepultamentos pela manhã, até às 11 horas. Um deles estava marcado para as 8h30 e o outro às 10h30. A Prefeitura disse que, em função de problema pontual na distribuição dos materiais, foi necessário aguardar cerca de 1 hora até que o colaborador responsável tivesse acesso ao estoque e o problema fosse solucionado. E agora eu tenho uma dica para você que está em casa nesta quarentena, ou está trabalhando, não sabe o que almoçar hoje. Eu indico para você a Arte Sabor Restaurante. Eles entregam pelo iFood. Faça o seu pedido, aquela comidinha quentinha, caseira, feito com todo amor, é na Arte Sabor Restaurante. E agora a churrascaria Riograndense de Americana anunciou nas redes sociais do estabelecimento o encerramento de suas atividades. Após 49 anos, no comunicado os proprietários agradecem os clientes, amigos e funcionários e dizem que chegou a hora de nossa equipe ter o descanso merecido. Há informações de que a Riograndense foi vendida a uma nova churrascaria e deve passar a funcionar no local. Trecho do comunicado informa: queridos amigos e clientes, comunicamos oficialmente o encerramento das atividades da churrascaria Riograndense. Por mais de 49 anos, esse foi lugar de encontro e de viver bons momentos ao lado de amigos e familiares, comemorando aniversários, casamentos, reuniões de negócios ou um simples almoço. A gente espera que realmente reabra, né? Porque é uma grande rede de churrascaria. Lamentamos, então, o encerramento.
E agora, um adolescente foi detido no dia 5, no domingo, pela Polícia Militar durante a operação realizada com o Comando de Força Patrulha e equipes da ROCAN no conjunto Roberto Romano ao combate de tráfico de drogas. Na rua Reverendo João Feliciano Pires, por volta das 17h30 da tarde, os policiais avistaram um indivíduo que levantou suspeita quando notou a presença das equipes e correu jogando suas pochetes. Ele foi abordado ao averiguar os objetos jogados e os policiais localizaram no interior 173 embalagens contendo cocaína e 36 porções de maconha, além da quantia de R$ 562. O adolescente confessou que estava na prática do tráfico de drogas e, junto com a sua mãe, ele foi encaminhado ao plantão policial, onde o delegado de plantão determinou o registro da auto-infração de tráfico de drogas e a apreensão do menor, das drogas e do dinheiro. E a Avianca Brasil, que estava em recuperação judicial desde novembro de 2018, entrou com um pedido de falência. Com dívidas que somam 2 bilhões e 700 mil, a companhia aérea estava sem operar desde maio do ano passado. No pedido protocolado nas últimas sexta-feira, a empresa afirma que em seu plano de recuperação foi prejudicado por decisão da Agência Nacional de Aviação, a ANAC. Isso porque a agência reguladora redistribuiu entre as empresas aéreas os slots, os horários de pousos e decolagens nos aeroportos, que eram operados pela Avianca Brasil. Segundo a regra da ANAC, quando uma companhia deixa de usar determinado slot, ele deve ser repassado a outra empresa, segundo alguns critérios. A Avianca, porém, havia vendido seus slots para a Latam e para a Gol em um leilão, no qual levantou 147 milhões, cerca de 780 milhões na cotação atual. Sem que o aval da ANAC, a operação não foi concluída. Na procuração, a Avianca Brasil destaca ainda que a decisão da agência reguladora de redistribuir os slots antes usados pela área aérea não está sendo colocada em prática agora, quando o setor está praticamente paralisado por causa da pandemia do Covid-19. Lamentavelmente, a ANAC só foi capaz de mudar sua postura diante de uma crise setorial, mas revelou ser essa a medida adequada, a manutenção dos slots para preservar crises individuais de tais empresas. Alvarez e Marçal, administradora judicial da Avianca Brasil, já havia pedido em novembro do ano passado a falência da aérea. E no documento, a empresa afirmou que os rumos tomados pela recuperanda Avianca parecem tornar inviável a manutenção de recuperação judicial em face do completo esvaziamento das atividades empresarial. A Avianca Brasil não tem relação direta com a Avianca Holdings, que entrou um pedido de recuperação judicial Chapter número 11 nos Estados Unidos em maio, apesar de ambas terem os irmãos José Germán Stravomokiv como sócios. A brasileira pegava royalties para a companhia colombiana para usar a marca aqui. Procuradora ANAC não se pronunciou até a publicação desta matéria. E agora, uma aposentada de 83 anos com suspeita de coronavírus aguardou 17 horas uma ambulância para ser transferida da UPA à unidade de pronto atendimento Macarenco para a UTI, a unidade de terapia intensiva em São Paulo. A paciente Antônia Maria do Carmo já havia esperado 5 dias por uma vaga na terapia intensiva. Ela deu entrada na UPA na segunda-feira, dia 29. No dia seguinte, os médicos disseram ao filho da paciente, o caminhoneiro Osias Rita de Carmo, de 49 anos, que ela havia sido inserida no CROSS, o Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde, para ser transferida para a UTI. A vaga só foi disponibilizada no final da tarde do sábado, dia 4. Contudo, a aposentada esperou até às 11 horas do domingo, dia 5, para ser transferida ao Hospital de Brasilândia, na capital paulista. Quando a ambulância chegou à UPA por volta das 9 horas do domingo, o respirador ainda estava sendo higienizado e levou mais 2 horas até que a aposentada fosse transferida. O que o sistema é enrolado, não sei quem deve pagar por isso, mas foi bem complicado. Gostaria que ninguém passasse por isso, desde terça-feira, nesse desespero. Mas os últimos 3 dias foram piores e ainda estamos preocupados porque a minha mãe continua entubada, mas agora está em um hospital com os aparelhos, disse Osias. O caso foi alvo de um ofício protocolado pelo vereador Décio Marinoli, do PTB. Nessa segunda-feira, a prefeitura, no documento, ele menciona e relata uma medida sobre a situação.
Chegou domingo de manhã uma médica com carta branca de São Paulo para fazer transferência, mas encontrou dificuldade de ambulância. Se for uma paciente grave, morre por falta de ambulância, disse o vereador. Lembrando que a cidade recebeu verbas estadual e federal para reforçar o sistema de saúde para a pandemia. Sobre o outro lado, a Prefeitura de Sumaré disse que conta com até 4 veículos para transferência de pacientes, somando o transporte sanitário e o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. No final de semana, inclusive, 3 veículos fizeram rota para São Paulo e a demanda por transporte teve fluxo normal, disse o executivo. A Secretaria do Estado de Saúde, responsável pela CROSS, respondeu que a transferência da aposentada foi viabilizada na mesma data em que a ficha foi reaberta com as informações adequadas. No pedido inicial, o município não havia fornecido informações atualizadas sobre o quadro clínico da paciente, que são cruciais para garantir a transferência e que ela ocorra para o hospital apropriado e, sobretudo, para a segurança da paciente, alertou a pasta. E agora o prefeito foi informado no início da tarde do dia 6 imediatamente isolou-se em sua residência. O prefeito João Teixeira Júnior de Rio Claro, testou positivo para o novo coronavírus. Juninho passou pelo teste no dia 1º de julho, após o seu chefe de gabinete, Silvio Aparecido Martins, ser positivado para o Covid-19. O resultado do teste do prefeito saiu ontem, dia 6, na segunda-feira. Imediatamente após ser informado sobre o resultado, o prefeito Juninho foi para sua residência para iniciar o isolamento domiciliar. O prefeito não apresentou nenhum sintomas da doença. Melhoras então, prefeito Juninho, que tudo isso passe logo. E agora os casos de Covid-19 em Hortolândia. Casos notificados são 1.833, pacientes em investigação 247, em isolamento domiciliar aguardando exame são 214, em internação na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia são 12, em internação no Hospital Municipal Mário Covas, 4, e os 4 estão em UTI, internação hospitalar fora do município 17, 14 em UTI, 3 em enfermaria. Casos confirmados são 780, 70 pacientes em isolamento domiciliar, 3 em internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia, 1 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, em UTI, 23 pacientes em internação hospitalar fora do município, 20 em UTI, 3 em enfermaria. 780 pacientes já receberam alta e estão curados. São 36 óbitos. E os casos descartados são 806. E todos os casos em investigação encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. E agora a Limeira passou dos 2.000 casos confirmados de coronavírus. São 2.093 pessoas que foram contaminadas pelo vírus e tiveram resultado positivo. Desse total, 1.951 pessoas estão recuperadas e 62 estão em recuperação. Os profissionais da saúde que tiveram confirmações para a Covid-19 hoje somam 306. Há 2.958 suspeitas em investigação e 2.600 descartados, totalizando 7.651 notificações da doença no município. Já os óbitos confirmados chegaram a 80, sendo 3 novos registros ontem, 2 mulheres de 50 e 51 anos e um homem de 89 anos. Todos tinham comorbidades registradas. Hoje, a taxa de letalidade é de 3,8%. As mortes suspeitas somam 4, sendo uma nova notificação. Um homem de 67 anos que tinha comorbidades, os demais aguardam resultados de exames. Sobre as internações. Ainda conforme o balanço, há 70 pacientes de Limeira internados, 34 deles com resultados positivos para a Covid-19 e os demais aguardam o resultado do exame. Do total de internados, 26 pacientes estão em unidade de terapia intensiva e outras 9 pessoas estão internadas em Limeira, mas são de Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Iracemápolis e Rio Claro. Na unidade de referência do coronavírus, são 51 internações, com ocupação de 81%, 22 delas em UTI, com ocupação de 73%. Agora, ao todo, são 30 leitos de UTI disponíveis na unidade e os leitos clínicos hoje têm ocupação de 87%. A unidade tem, ao todo, capacidade para 63 internação entre clínicas e UTI. As demais internações são em outros hospitais do município. E agora, a Nova Odessa confirma novos casos da Covid-19. E chega a 147 infectados. Mais 6 pessoas testaram positivo para a Covid-19
e Nova Odessa. E de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 6, pela Secretaria de Saúde, por meio da vigilância epidemiológica, com os novos casos, o município contabiliza 147 infectados. Desse total, 82 já receberam alta clínicas e são considerados curados. Entre os contaminados está uma mulher de 60 anos, moradora do Jardim Éden, que foi transferida para a enfermaria do Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré. Após 2 semanas em UTI, a unidade de terapia intensiva e outros pacientes são uma mulher de 31 anos, moradora do Vila Zenha, uma mulher e um homem de 48 e 49 anos, respectivamente, residentes no Jardim São Manuel, e uma mulher de 53 anos que mora no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os 4 estão bem e cumprem isolamento em casa. Os dados do 6º paciente não foram divulgados. E o boletim atualizado também aponta 81 casos negativos, 53 em investigação, incluindo 3 mortes e 258 pacientes com gripe, sendo acompanhados por profissionais de rede municipal de saúde. Até às 17 horas da segunda-feira, a unidade respiratória mantinha 9 pacientes, os novos pacientes que estavam. O espaço dedicado a pacientes com doenças respiratórias, incluindo coronavírus, tem 50 leitos, sendo 5 deles, equipados com respiradores. E a Prefeitura de Americana, por meio da vigilância epidemiológica, informou nesta segunda-feira, dia 6, o registro de mais 4 óbitos por Covid-19, totalizando 35 mortes pela doença de residentes no município. Também foram registradas mais 3 óbitos suspeitos de Covid-19 de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Os 4 novos óbitos com resultados positivos para o coronavírus foram um homem de 63 anos, morador do Jardim Brasil, que faleceu no dia 27 de julho. Estava internado no Hospital Municipal e tinha diabetes e hipertensão. Uma mulher de 58 anos, moradora do Jardim dos Lírios, que faleceu no dia 29 de junho, estava internada no Hospital Municipal e tinha hipertensão arterial. Um homem de 58 anos, morador do Jardim da Paz, que faleceu no dia 4 de julho e estava internado no Hospital Municipal e tinha diabetes. E um homem de 64 anos, morador do Zanaga, que faleceu no dia 4 de julho, mas já tinha um resultado positivo desde o dia 18 de junho. E esses pacientes estavam internados em hospital particular e tinha doença cardiovascular crônica e diabetes. Os 3 novos óbitos suspeitos de Covid-19 são um homem de 58 anos do bairro Monte Verde, que faleceu no dia 3 de julho, um homem de 51 anos do Parque da Liberdade, que faleceu no dia 3 de junho, e um homem de 66 anos, morador do Jaguari, que faleceu no dia 4 de julho. Eles são considerados suspeitos, pois a vigilância ainda aguarda os resultados do exame PCR. A Americana registrou ainda mais 58 novos resultados positivos da Covid-19, sendo 38 após realização de testes rápidos e 20 após realização de exames PCR. Desse total, 48 estão em isolamento domiciliar e 10 já estão curados. O boletim atualizado traz também mais 18 casos suspeitos da Covid-19 que estão aguardando resultados de exames PCR, sendo que 15 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. Um idoso de 71 anos, morador de Salto Grande, que está no hospital municipal, uma mulher de 69 anos do Vila Bertini, que está em hospital particular, e uma idosa de 84 anos do São Domingos, que está em hospital municipal. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 700 casos positivos, sendo 35 óbitos, 12 internados, 171 em isolamento domiciliar e 482 curados. 133 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 5 óbitos, 23 internados em hospitais e 105 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.382 casos que já eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelos resultados de exames negativos. A ocupação dos leitos da Covid-19 em Americana informou que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados para a Covid-19 é de 72%, com respiradores. De 43 no total, 31 estão ocupados. E de 45% sem respiradores, de 56 no total, 25 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração a todos os leitos do município, tanto o hospital municipal quanto nos hospitais particulares. A ocupação de leitos apenas no hospital municipal é a seguinte: são 53% com respiradores, de 15 no total, 8 estão ocupados. E com 50% sem respiradores, 20 no total e 10 estão ocupados. E agora, mesmo com os números de casos confirmados de coronavírus crescendo cada vez mais, a população continua saindo às ruas,
sem necessidade. E neste final de semana, embora as equipes de guarda municipal e de fiscalização da prefeitura estivessem autuando diversas regiões da cidade na operação Saturação, Hortolândia bateu recorde de ocorrências ligadas à perturbação de sossego e aglomeração. 109 notificações desde a noite de sexta-feira, dia 3, até domingo foram registradas. Infelizmente, em paralelo a esses números, também cresceram os casos confirmados, os internados em UTIs e os óbitos. Ainda é preciso lembrar, nada voltou ao normal, seja consciente. E vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia e vamos saber sobre o trânsito agora, nesta terça-feira. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Campinas. E vai assim até a chegada da Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. Encerramos essa edição. Obrigada pela companhia de todos os dias. Quero mandar um bom dia especial ao meu tio Sérgio Silva, radialista da Rádio Santa Bárbara FM, e a tia Doraci. Obrigada pelo carinho de me assistir e se informar aqui no Jornal Todo Dia. Um beijo no coração de vocês e um bom dia a todos os barbarenses de Santa Bárbara e região. E a Gabriela Cunha traz muito mais informações ao meio-dia no Jornal Todo Dia News. Fique ligado na nossa programação. E eu fico por aqui, que você tenha um bom dia. Te espero amanhã no mesmo horário, às 7h15, aqui na Nova TV Todo Dia, no canal 14.1 Digital e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.